Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Com satisfação estarmos aqui no propósito de compartilharmos um breve estudo a respeito do 4º capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Neste capítulo, o apóstolo conclui a sua carta com exortações gerais visando motivar os cristãos filipenses a cultivarem virtudes cristãs. O apóstolo Paulo elogia os filipenses por sua liberalidade e conclui com as saudações costumeiras em suas cartas. Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Nessas palavras, o apóstolo externa ternura e seu afeto pelos filipenses. Gostaria de estar com eles. Eles sempre deram motivos de alegria para ele. Ele acrescenta uma exortação geral, intimando-os a permanecerem firmes no Senhor unanimemente. Também uma exortação específica a duas mulheres que eram pessoas bem conhecidas dentro da congregação e ativas ali na igreja de Filipos, Evódia e Sintique. Provavelmente a causa da inimizade entre as duas era a inveja. Ele pede que deixem de lado as diferenças que se tornavam gritantes em meio àquela congregação que tinha um ambiente que podemos assim classificar puro. A sua admoestação ela é cuidadosa, mas ao mesmo tempo ela é firme, a fim de que se evite qualquer tipo de rompimento. Ele faz um pedido especial a um fiel companheiro de trabalho, ou na revista atualizada diz um fiel companheiro de jugo, que por sua vez pode ser um nome próprio, como talvez uma referência a um líder muito ativo e positivo dentro da igreja, um dos bispos ali da congregação de Filipos, pedindo que este dê assistência a estas duas mulheres para que elas possam retomar novamente um clima amistoso entre elas. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Nos versículos 4 até 7, ele conclama os cristãos à alegria. O seu coração transbordava de amor e de alegria para com os filipenses. A alegria é sempre no Senhor e também por causa do Senhor. Ser feliz na salvação que é sua, por meio daquilo que Cristo fez em seu lugar. Os cristãos podem e devem alegrar-se sempre.
Esta alegria permite aos cristãos tratar a todos com brandura, isto é, com moderação, de forma clemente, perdoando, paciente, altruísta, com igualdade, com mansidão. Isto precisava se tornar evidente diante de todas as pessoas. Isto procede da alegria da fé, do saber-se aceito por Deus. Esta atitude, ela cativa as outras pessoas a que elas também se aproximem de Cristo. Mesmo que o cristão não compactue com o que é mal, o que é condenado por Deus, mas ele nunca fará qualquer repreensão ou tentativa de correção de uma forma rude ou áspera. Convém aos cristãos sempre se lembrarem de Cristo, que a questão é dele, que ele está presente, a sua vinda está por acontecer. E na iminência disto é necessário agir de tal forma que a vitória esteja do lado de Cristo. Nesta perspectiva, desavenças, disputas, não têm espaço. Não há como compactuar com coisas deste gênero. Outro pensamento é que a confiança no Senhor afasta as preocupações e as ansiedades pelas coisas desta vida e, por sua vez, enche o coração de gratidão. Tudo precisa ser colocado diante de Deus em oração e entregue aos seus cuidados. A paz que Deus proporciona capacita os cristãos a fazer o que eles nunca conseguiriam fazer por sua própria razão ou pela sua força. Ela conserva os corações dos cristãos firmes na confiança de que Deus está presente com as suas promessas e que somente é necessário apoiar-se nele por meio de uma fé singela. Com a salvação em Cristo, já não existe mais nada que separe de Deus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Os versículos 8 e 9 apontam para o crescimento nas virtudes cristãs. Aqueles que estão em Cristo estão convidados a um exercício seletivo de coisas que devem ocupar a sua mente, a um espelhar-se na palavra de Deus e também o exemplo de outros cristãos. A força para o crescimento, ela provém de Deus, que inclusive desperta no cristão o desejo de buscar estas coisas que o glorificam, que levam o cristão a também se aproximar do seu semelhante. Estas coisas são necessárias para a preservação da paz e da harmonia dentro da igreja. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar este cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito
com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Nos versículos 10 a 13, o apóstolo Paulo motiva os cristãos a um contentamento em toda e qualquer situação. Nessas palavras, o apóstolo agradece ao auxílio material que ele recebera da congregação de Filipos, que fora mandado a ele, que estava em Roma, aprisionado, por meio de Epafrodito. Paulo se alegra no Senhor porque reconhece na ação dos filipenses o resultado daquilo que ele próprio havia semeado no coração deles. Ele não se queixa das suas carências, porque ele aprendeu a viver contente, tanto quanto teve abundância, quanto em meio a necessidades. Sua experiência aliada ao contentamento proveniente da fé no Senhor é o que o mantinha. Paulo é forte em tudo, é capaz de resistir a tudo. Contudo, não por sua própria força ou capacidade, mas unicamente por meio de Cristo, o seu exaltado Senhor, que o fortalece e que lhe transmite do seu próprio poder. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo o que vocês me enviaram e que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas, que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Nos versículos, dão continuidade do versículo 14 ao versículo 20, o apóstolo Paulo fala sobre a generosidade dos filipenses e a recompensa que eles receberiam de Deus. O auxílio dos filipenses os tornava participantes da própria aflição do apóstolo. Era uma prova do amor que estava no coração e do quanto eles apreciavam o Evangelho. Ele menciona um fato do passado quando ele partiu para a Macedônia, quando ele por 2 vezes pediu a ajuda deles e eles supriram as suas necessidades corporais. As palavras elogiosas indicam que não havia qualquer interesse dele em preparar o ambiente para uma futura doação que lhe fosse necessária. O auxílio que provinha deles
era fruto de sua fé. E eles seriam recompensados por Deus com a manifestação da sua graça em sua vida. Paulo tinha agora mais do que exigiam as suas necessidades imediatas. Já não tinha qualquer necessidade, não tendo apenas abundância externa, mas também uma satisfação interior. Ele chama a doação desses cristãos de aroma suave, semelhante aos sacrifícios do Antigo Testamento que eram agradáveis a Deus. Agora Paulo faz as restituições que estavam ao seu alcance. Meu Deus, porém, suprirá toda a vossa necessidade com a riqueza das suas dádivas em Cristo Jesus. Contudo, a Deus e o nosso Pai seja a glória para sempre. Amém. Esta é uma prece para que Deus supra cada necessidade dos irmãos de Filipos. Deus suprirá o que ainda lhes falta em dons espirituais, em conhecimento quanto a Cristo, que com as suas infinitas possibilidades e suas riquezas derramará abundantemente sobre eles. E aí Paulo termina com louvor ao Senhor, o doador de todas as boas dádivas. Saudações a todo o povo de Deus que pertence a Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações para vocês. Todo o povo de Deus daqui manda saudações, especialmente os do Palácio do Imperador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Cada membro da congregação de Filipos é recordado na saudação final do apóstolo, sendo chamado de santo. Santo porque crê, sendo purificado e santificado pelo sangue de Cristo. Os irmãos de Roma se sentiam também irmanados aos irmãos de Filipos, mesmo que não os conhecessem pessoalmente. Se sentiam unidos com eles na comunhão e na fé. E esses cristãos, em especial aqueles que pertenciam à casa de César, haviam se tornado íntimos a Paulo. Não se sabe se estes chamados da casa de César eram funcionários do palácio ou se até mesmo fossem familiares do imperador. No entanto, eram pessoas de dentro do palácio que foram atingidas pelo Evangelho e foram ganhas para Cristo. O apóstolo, então, conclui um desejo sincero que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o supremo dom e a bênção da salvação, esteja com o espírito de todos os seus leitores. Amém. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.